Vamos orar. Again, we thank you, Heavenly Father, that you have given us your revelation in writing. Mais uma vez, te agradecemos, Senhor, que o Senhor nos deu a tua revelação na escrita, And so we can study it and come to know that which is true. para que possamos estudá-la e descobrir o que é correto, verdadeiro. I pray that this morning your Holy Spirit will enlighten us, Rogo que nesta manhã o teu Santo Espírito venha nos iluminar, that we might see more clearly the things that you have designed for us. e que possamos ver mais claramente aquilo que o Senhor tem nos designado. And I ask this in Jesus' name. Peço isso em nome do Senhor Jesus. Amém. All right, this morning I would like for us to look at John chapter 15, Gostaria que nessa manhã nós olhássemos João 15 and we'll do the first 8 verses. e vamos verificar os 8 primeiros versos. Now, this is a passage which I think is familiar to most Christians, E essa é uma passagem com a qual eu creio a maioria dos cristãos estão familiarizados. but it has suffered many misinterpretations, Mas tem sofrido muita interpretação equivocada. and oftentimes the problem comes because people have their theology established before they come to the text. E muitas vezes essa má interpretação ocorre porque as pessoas já têm a sua teologia pré-estabelecida antes de se achegar ao texto. There are people who say it's possible to lose your salvation, Há pessoas que dizem é possível perder a salvação, and we know from Scripture that this is not true. e nós sabemos da própria Escritura que isso não é verdade. Then there are others who say that visible fruit is an essential proof of one's salvation. E aí há outros que dizem que esse fruto visível é uma prova essencial da salvação. So that if we look at a person who says he's a Christian, but we don't see fruit, we conclude that this person is not saved. E assim há pessoas que dizem, bem, você vê essa pessoa que se diz cristão, mas não há fruto visível, então pode-se concluir que essa pessoa realmente não é convertida. And so it's almost as if there is a union of spiritual fruit inspectors. Então é quase como dizer que existe uma união de inspetores de frutos da conversão. But the Bible has never called us to be fruit inspectors. Mas a Bíblia nunca nos convocou a ser inspetores de frutos. But because people have a preconceived notion, they bring that to the text. Mas porque as pessoas já têm essas noções pré-concebidas, elas trazem essas noções para o texto. Also, there is a very important principle of interpretation, and that is that you do not base your theology on a figure of speech. Também tem um princípio muito importante de interpretação. Você não baseia a sua teologia, os seus conceitos bíblicos em ilustrações. And a figure of speech is where you have words that are used in a non-literal sense. E figuras de linguagem, elas são usadas não no sentido literal. Such as in John 15:1, Jesus said, I am the true vine, my Father is the vine dresser. Como, por exemplo, em João 15:1, ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Now, Jesus obviously is not a vine, E é claro que, obviamente, Jesus não é uma videira, um pé de uva. and God the Father is not a farmer. E Deus Pai não é agricultor. But he is painting a word picture here, Mas ele está aqui fazendo um quadro linguístico. and he is using this to teach a spiritual truth. E ele está fazendo isso para ensinar uma verdade espiritual. But we must not use a metaphor as the basis for determining our theology, Mas não devemos usar uma metáfora como base da nossa teologia. but rather spiritual truth will be established in other places in very clear language, and the metaphor becomes a means of illustrating that truth. Na verdade, os conceitos bíblicos, os conceitos espirituais, eles vão se estabelecer em outras circunstâncias e outras passagens. E essas ilustrações são só para reforçar. Well, the purpose
of the illustration in this passage is to emphasize production in the spiritual life. E o propósito da ilustração nessa passagem é para enfatizar a produção na vida espiritual. And in this passage, he uses the word fruit 6 times. E nessa passagem, a palavra fruto é usada 6 vezes. And so this is going to be an illustration of production in the spiritual life and not an illustration of salvation. E assim o que temos aqui é uma ilustração de produção na vida espiritual e não uma ilustração de salvação. Nor is this an illustration of condemnation. E muito menos é uma ilustração de condenação. But rather the whole point of this passage is to show that spiritual production in the Christian life is the result of a right relationship with the Lord. Em vez dessas ideias equivocadas, na verdade, a intenção é mostrar que a produtividade espiritual é o resultado de um relacionamento próximo com o nosso Senhor. As in verse 5, he says, I am the vine, you are the branches. E assim no verso 5 ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. So this is going to be talking about the believer and his relationship with the Lord. E assim, isso está tratando do crente e o seu relacionamento com o Senhor. Now, in the Gospel of John, 7 times we have Jesus saying, I am something. E no Evangelho de João, 7 vezes nós temos o Senhor Jesus dizendo, eu sou, e aí ele diz algo. In John 6:35, he says, I am the bread of life. Em João 6,35 ele diz, eu sou o pão da vida. And the one who comes to me will not hunger, he who believes in me shall never thirst. O que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. Saying that if we come to Christ, there are these eternal benefits. E assim, sempre que nos achegamos a Cristo, há esses benefícios eternos. In John 8:12, Jesus said, I am the light of the world. E em João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. In John 10:7, E em João 10:7, and again in verse 9, e de novo no verso he 9, says, I am the door. ele diz, eu sou a porta. He is the only means of entering into spiritual life. Ele é o único meio de se adentrar à vida espiritual. In John 10:11, he says, I am the good shepherd. João 10:11 ele diz, eu sou o bom pastor. In John 11:25, he says, I am the resurrection and the life. Em João 11:25 ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. And in John 14:6, he says, I am the way, the truth, and the life. E em João 14:6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. But here in John 15:1, he says, I am the vine. E aqui em João 15:1 ele diz, eu sou a videira. So we need to understand the image that he's presenting here. E assim precisamos compreender a imagem que está sendo apresentada aqui. The vine here is a grapevine. A videira aqui é uma grande videira. Jesus and his disciples are leaving the city of Jerusalem. They're going down into the Kidron Valley and up on the Mount of Olives. E assim Jesus e seus discípulos estão saindo de Jerusalém, estão descendo a um vale para depois subir ao Monte das Oliveiras. And the hills along the Kidron Valley were lined with grapevines. E as colinas ao redor ali são bem ricas em videiras, em parreiras. God has designed the grapevine to teach certain things, just as he did with sheep. E assim Deus colocou aqui essa grande videira para nos ensinar algo, assim como ele fez com a ideia de ovelhas. There's one thing about a grapevine, and that is the wood is absolutely useless. Há algo muito importante e interessante a respeito de uma grande videira, é que a sua madeira é completamente inútil. Structurally, it is very weak. You cannot use it for building. Estruturalmente, ela é muito fraca, não se pode usá-la para construção. You can't make things from it. Você não pode fazer coisas a partir dela. It's also crooked.
E ela também é toda torta, retorcida. And not only that, it doesn't burn very well. It's not good for heating a stove or cooking. E também ela não queima bem, ou ela não serve, ou seja, ela não serve para um fogão ou para um forno. And it's a useless plant except for producing grapes. E ela é uma planta inútil, só serve mesmo para produzir uvas. This is a picture of the believer. E essa é a figura do crente. It is useless except for producing fruit for the pleasure of the vine dresser. Ele só serve para produzir fruto e para dar prazer ao agricultor. So the purpose for planting the vine is production of fruit. E assim o propósito de se plantar uma videira é produção de fruto. So planting the vine would be equivalent to salvation. O plantio da videira é equivalente à salvação. But for a plant to produce fruit, it must mature. Mas para uma planta produzir fruto, ela precisa amadurecer. Immature plants grow, but they don't produce fruit. Plantas imaturas crescem, mas não produzem fruto. But the purpose is that the plant will grow, mature, and eventually produce fruit. Mas o propósito do agricultor é que essa planta cresça, atinja o seu estágio adulto e produza fruto. And also, the fruit must be distinguished from mere growth. E também o fruto, ele precisa ficar bem distinto de simplesmente um mero crescimento. Because the vine will send out branches. Porque a videira, ela vai espalhando seus ramos. There will be stems and there will be leaves. E haverá os ramos, os galhos, e haverá as folhas. And these certainly are indications of life. E isso certamente é indicação de vida. But they are not fruit. Mas não é fruto. And also the quality of the fruit depends on the nourishment of the plant. E é claro que também a qualidade do fruto dependerá da nutrição da planta. Now, many commentators come to this passage and they say that the vine represents Israel. E assim muitos comentaristas aproximam-se dessa passagem dizendo que a videira é Israel. And certainly in the Old Testament we find references to Israel as a vine. E certamente no Velho Testamento nós encontramos referências a Israel como uma videira. But Jesus here is not talking about Israel. He is presenting truth for believers in the church. Mas aqui, com certeza, Jesus não está se referindo a Israel, mas está apresentando verdades aos crentes. And we always make a distinction between Israel and the church. E nós sempre fazemos distinção entre o povo de Israel e a igreja. The church is not Israel, Israel is not the church. A igreja não é Israel e nem Israel é a igreja. Israel was a covenant people that included both saved and unsaved. Israel era o povo da aliança, que incluía tanto os salvos quanto não salvos. But the church is composed only of believers. Mas a igreja se compõe somente de crentes. Now this context in John 14, 15, 16 and 17, E esse contexto de João 14, 15, 16 e 17, often this is referred to as the upper room discourse. E normalmente as pessoas se referem a essa passagem como o discurso do cenáculo. And what we find here is Jesus giving new information to his disciples the night before the cross. E o que está acontecendo aqui é que Jesus está dando nova informação aos seus discípulos na noite anterior à cruz. And in this entire context he is presenting new information to the disciples. E nesse inteiramente novo contexto, ele está dando informações, suprindo seus discípulos. He is revealing to them information that has not been revealed in the past. Ele lhes está revelando informação que não havia sido revelada no passado. He reveals that he is going to send the Holy Spirit who will indwell us permanently. Ele revela que ele está enviando o Espírito Santo que habitará em nós permanentemente. He gives a new commandment. Ele dá um novo mandamento. He indicates that there will be new relationships between the believer and God. E ele indica que haverá novos relacionamentos entre o crente e Deus. And
So the image here of Jesus as the vine is going to present information that is not related to Israel, but to believers in the church. E assim a informação aqui dada sobre Jesus como a videira nos mostra que é informação relacionada ou instrução relacionada à igreja, não a Israel. In verse 2 he says, "Every branch in me that does not bear fruit, he takes away." E no verso 2 ele diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Is that what yours says? It takes it away? Okay. No, it cuts. He cuts. And every branch that bears fruit, he prunes. Yes, like he cleans it for more fruit. Uh-huh. E todo o que dá fruto, limpa, That it may bear more fruit. para que produza mais fruto. Now, immediately we see here that there are two categories of branches. E imediatamente pode-se perceber que há duas categorias de ramos: Those that bear fruit, those that do not bear fruit. os que produzem fruto, os que não produzem fruto. And we run into many interpretive problems about the unfruitful branches. E aí nós incorremos em muitos problemas de interpretação com relação aos ramos que não produzem fruto. Now, there are those who say the unfruitful branches are people who were never saved. E há aqueles que dizem, bem, os ramos improdutivos são aqueles que nunca foram salvos. And in some cases they say these are believers they are people who profess to be saved, but they're really not. E aí dizem, são pessoas que professam ser salvas, mas na verdade não são. They look like believers, but they are not true believers. Parecem crentes, mas não são crentes verdadeiros. Then there are those who say, well, they were true believers, but they lose their salvation. They get cut off. E ainda há os que dizem, bem, eles eram crentes verdadeiros, mas perderam a sua salvação, foram cortados. But we know that this cannot be true because one who has believed in Christ has security in the plan of God. Mas nós sabemos que isso não pode ser verdade, porque os que creram no Senhor Jesus têm a segurança da vida eterna. And the idea of professing believers is foreign to this context. E a ideia de crentes só de profissão não é o que está relacionado a essa passagem. But there is a third option for understanding the unfruitful branches. Mas há uma terceira opção para se compreender esses ramos infrutíferos. And that is they are unfaithful Christians who will experience divine discipline and lose reward in eternity. E esses são os crentes infiéis que vão sofrer disciplina de Deus e vão perder recompensas no céu. Or they are immature believers who have not yet matured to the point of being able to bear fruit. Ou ainda são crentes imaturos que não chegaram ao ponto de produzirem fruto. Now he starts out by saying every branch in me. E ele começa dizendo, todo o ramo estando em mim. Now this phrase in me occurs 16 times in the New Testament. E essa expressão em mim ocorre 16 vezes no Novo Testamento. Sometimes it's talking about relationship in the Godhead. E muitas vezes se refere a relacionamento com a divindade. And in such case it always refers to a genuine and intimate relationship. E assim, nesse caso, se refere a um relacionamento genuíno, íntimo com Deus. For example, in John 10:38, Jesus said, "That you may know and believe that the Father is in me and I in him." E João 10:38 diz, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Obviously indicating a genuine relationship. Obviamente indicando um relacionamento genuíno. In John 14:10, don't you believe that I'm in the Father and the Father in me? Em João 14:10 ele diz, não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? There's a true relationship here. Há um relacionamento verdadeiro aqui. But sometimes the
phrase in me refers to a human relationship, Mas às vezes a expressão em mim refere-se também a um relacionamento humano. and it always indicates a genuine relationship with the Lord. E sempre indica um relacionamento genuíno com o Senhor. In John 6:56, Em he João who eats my flesh and 6:56, drinks my blood abides in me, and I in him. quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. There is no indication here of a professed relationship that doesn't actually exist. Então aqui não há relação alguma sobre um crente que é só de profissão, mas que realmente não existe. But rather it is talking about a real relationship. Mas está falando de uma relação verdadeira, real. In John 16:33, I've spoken these things to you that in me you may have peace. João 16:33 diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. And so you can search the scriptures, but you will not find any passage where in me indicates anything other than a genuine relationship. E assim você pode pesquisar as escrituras e você verá que a expressão em mim, ela só significa um relacionamento genuíno. So in John 15:2, every branch in me. E assim em João 15:2, todo ramo que estando em mim. Now Paul uses the phrase in me or in Christ to indicate our position. E o próprio Paulo usa a expressão também em Cristo ou nele para mostrar a nossa relação, a nossa posição espiritual. But John uses this in a different way. Mas João usa de uma maneira diferente. And he is going to talk about abiding in him. E ele vai falar sobre permanecer nele, em Cristo. For example, in verse 4 he says, "Abide in me and I in you." Por exemplo, em João 15:4 ele diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. And he says, "You can't bear fruit unless you abide in me." E ele diz: vocês não podem produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Now, abide, when you find this in John, is talking about fellowship. E esse permanecer, quando encontrado em João, está falando de comunhão. Okay, you ought to write that down. E olha, é bom você escrever isso. This is significant. Isso é muito significante. The word abide occurs 11 times in John 15. A palavra permanecer ocorre 11 vezes em João 15. And he uses this word 40 times in the gospel. E ele usa essa palavra 40 vezes no Evangelho. And it's found 27 times in John's epistles. E é encontrado 27 vezes nas epístolas de João. In other words, John uses this word 67 times. Ou seja, 67 vezes João usa essa expressão. And it means fellowship. E significa comunhão. And so we need to understand that clearly. E assim é preciso que compreendamos isso claramente. All right, we'll come back to that. Nós voltaremos a isso. But here we have the phrase in me. Mas aqui nós temos a expressão em mim. It is a genuine relationship. E é um relacionamento genuíno. And we could go through the passage. I won't take the time this morning to go through those in John, but you can get a concordance and look them up. E nós não vamos ter o tempo nesta manhã de examinar todas essas passagens, mas você pode pegar uma concordância e procurar. And when he says in me, he is talking about a fellowship relationship and not a salvation relationship. E quando ele usa a expressão em mim, ele está tratando de um relacionamento de comunhão e não de um relacionamento de salvação. Now he says, every branch in me that does not bear fruit, he takes away. E aí ele diz: e todo o ramo que estiver em mim e não produzir fruto, ele
cortado. And we'll have to talk about that word take away. E nós precisamos conversar sobre essa palavra But there are cortar. some people who say, oh, a branch is cut off and that means loses salvation. E muitas pessoas dizem: ah, bom, um ramo está sendo cortado, ele perde a salvação. No, it does not. Não, não perde. And I want to illustrate that for you. E eu quero ilustrar isso para vocês. I asked Nikki to bring me a little piece of wood, Eu pedi para Nick trazer um pedaço de madeira para mim, but instead he brought me something that weighs about 30 kilos. mas em vez disso ele me trouxe um negócio de 30 quilos. Now, I want you to look at this piece of wood. Eu quero que vocês dêem uma boa olhada nesse pedaço de madeira. You see these knots? Tá vendo essas nódoas? You've all seen this in wood. Vocês já viram isso em madeira. You know what they are? Sabe o que são? They are branches that have been cut off. Eles são galhos que foram cortados. Okay, now look here. Agora olha aqui. You see that? Tá vendo isso aqui? That's a branch. É um galho. It's been cut off. Foi cortado. But you look here, E você olha aqui, it's still in the wood. ainda está na madeira. You can cut the branch off, Não se pode arrancar o galho realmente. but it still has a relationship. O relacionamento, a relação continua. So the fact that a branch gets cut off does not mean it has lost salvation. It's still in the wood. Então, o fato de um galho, um ramo ser cortado, não significa perda de salvação, porque ele permanece na madeira. Are we clear? Claro? Look at it. Ele mandou tomar cuidado. Nem precisa, né? All right, now we have this word for fruit. E assim nós temos essa palavra para fruto. It means fruit, it means production, Significa fruto, produção. but what kind of production? Mas que tipo de produção? Production is related to character, not to activity. Produção relaciona-se a caráter, não a atividade. This production is not something that you can count, Essa produção não é algo que se pode contar. as if you wanted to stand there and count how many grapes were on the vine. Como se você fosse se colocar lá e contar quantas uvas há na videira. So this production is not prayer, E assim, essa produção não é oração, it's not witnessing, não é testemunhar, it's not giving, não é dar, it's not handing out gospel tracts não é entregar folhetos bíblicos, or getting involved in some sort of a discipleship group ou envolver-se em algum tipo de grupo de discipulado, or even going to church. ou até mesmo ir à igreja. But production is defined as the character transformation of the believer. Mas aqui a produção define-se pela transformação do caráter do crente. As we are transformed into the character of Christ. À medida que somos transformados para tomarmos o caráter de Cristo. Now we have a branch in me, and he's talking here about genuine believers. E aqui ele fala do ramo em mim, e ele está falando de crentes genuínos. But he's going to say the believer must abide in me. Mas ele diz que o crente precisa permanecer em mim. Now this word to abide does not mean to believe, E a palavra permanecer não significa crer, but this word abide means to remain. mas significa permanecer, It means to continue. significa continuar, It means to endure. significa perseverar. And as I said, John uses this word very often. E como eu disse, João usa essa palavra muito frequentemente. For example, in John 1:32, Por exemplo, em João I 1:32, saw the Spirit descending from heaven like a dove, and he remained on him. ele diz: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre mim. Okay, so you see this word remain. Você vê essa palavra aqui, pousar, It's the word that means to remain. é a palavra que significa permanecer. Let's see. Oh, they asked the question,
Teacher, where are you staying? E eles fazem uma pergunta assim: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Onde o senhor está ficando? I'm sorry, it's obscured in our translation. E eu sinto muito que fica meio obscuro na nossa tradução. In verse 39, they came and saw where he was staying, and they remained with him that day. E no verso 39 diz que eles ficaram com ele naquele dia. They remained. Eles permaneceram. In chapter 2, verse 12, E no verso 2, no capítulo 2, verso 12, it says at the end, they did not stay there many days. e diz ali: e ficaram ali não muitos dias. It means to continue, to endure, to remain. Significa continuar, significa perseverar, significa permanecer. Now in John 6:56, Em João 6,56, the one who eats my flesh and drinks my blood abides in me, and I in him. diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Now, eating and drinking means to accept something, to appropriate something for yourself. A expressão comer e beber significa aceitar algo, significa apropriar algo para si. And in the initial act of salvation, it refers to being nourished by our Lord. E na situação inicial da salvação significa ser nutrido pelo Senhor. But here he's talking about if you continue to be nourished by me, then you will abide, will have fellowship. E aí a ideia aqui é: se você continuar sendo nutrido por mim, aí você vai permanecer, querendo dizer, você vai ter comunhão. So someone can believe in Christ and he has a genuine relationship with him, E assim alguém pode crer em Cristo e ter um relacionamento genuíno com Ele, but if he is going to have fellowship, then he must continue to be nourished by him. e se ele quer ter essa comunhão, ele precisa continuar sendo nutrido pelo Senhor. In John 15, 9 and 10, Em João 15, 9 e 10, as the Father loved me, I have also loved you. Abide in my love. como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Now, this is not talking about salvation, but fellowship. Aqui não está falando de salvação, mas de comunhão. And if you keep my commandments, you will abide in my love. E se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Now, many people interpret this, if you don't keep his commandments, then you're going to lose your salvation. E muitas pessoas interpretam dessa maneira: assim, se você não guardar os mandamentos, você perde a salvação. But that's not what John is saying, Mas não é isso que João está dizendo, or what Jesus is saying ou here. que Jesus está dizendo aqui. He's saying, if you keep my commandments, then you're going to have fellowship with me. Ele está dizendo: se vocês manterem, guardarem os meus mandamentos, então vocês terão comunhão comigo. You will remain in my love. Vocês vão permanecer no meu amor. And if you interpret this differently, then it means that our salvation is based upon keeping the commandments. E se você interpretar isso de maneira diferente, então você vai estar dizendo que a salvação é baseada em obras. But we remain in Christ's love by obedience. We don't get salvation that way. Mas nós permanecemos no amor de Cristo por obediência. Nós não somos salvos dessa forma. You find the same thing in John 15:5. Encontramos a mesma coisa em João 15:5. He who abides in me and I in him bears much fruit. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. So abide cannot be equivalent to believe. E assim permanecer não pode ser equivalente a crer, Which is the way some people interpret this. que é a maneira como alguns interpretam essa passagem. If that were the case, we would have a ridiculous statement here. Se esse fosse o caso, a declaração aqui seria ridícula. It would be like saying, if you believe in me and I believe in you, Seria como dizer assim: se você crer em mim e eu crer em você, well, Jesus doesn't believe in us. Cristo não crê em nós.
But if we are going to have fellowship with Christ, we must abide in Him. Mas se queremos ter comunhão com Cristo, precisamos permanecer nele. Now, our faith in Christ initiates our salvation. Bem, a nossa fé em Cristo inicia a nossa salvação And we begin fellowship with Him. e nós começamos a comunhão com Ele. But we can lose our fellowship with Him Mas nós by podemos carnality. perder a comunhão com Ele por causa da carnalidade. But the recovery from sin is confession of sin. Mas você se recobra dessa situação de pecado confessando o pecado. And so we need to abide in Christ. E assim precisamos permanecer em Cristo. That is, we need to keep on having fellowship with Him. Ou seja, precisamos dar continuidade à comunhão com Cristo. So in 1 John 2:6, E assim em 1 João 2:6, the one who says he abides in Him, that is, has fellowship with Him, ought to walk just as He walked. aquele que diz que permanece nele, ou seja, tem comunhão com ele, esse deve também andar assim como ele andou. Is it possible to say that you have fellowship with Christ but do not? É possível dizer que você tem comunhão com Cristo, mas não tem? Yes. Sim. 1 John 1:6, if we say that we have fellowship with Him, 1 João 1:6 diz: se dissermos que temos comunhão com ele but we walk in darkness, e andarmos nas trevas, we're lying and not practicing the truth. mentimos e não praticamos a verdade. So this is not saying that you make a profession of faith, Mas aqui não está dizendo que você fez a profissão de fé, but it's saying that you are making a profession of having fellowship. mas está dizendo que você está fazendo uma profissão de ter comunhão. And so John says, if you say that you have fellowship with Him, then you ought to walk as He walked. E então, em 1 João 2:6 diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. All right. In 1 John 4:15, E 1 João 4:15, whoever confesses that Jesus is the Son of God, God abides in him and he in God. aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. So here is public testimony about your faith in Christ. E aqui se trata do seu testemunho público a respeito da sua fé em Cristo. And so understand that this word indicates fellowship. E assim compreenda que essa palavra indica comunhão. So in 1 John 2:24, let that abide in you which you heard from the beginning. E em 1 João 2:24 está escrito: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. For if what you heard from the beginning abides in you, you will abide in the Son and in the Father. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. 1 John is all about fellowship, not tests of salvation. 1 João trata completamente sobre comunhão e não sobre testes de salvação. John is not writing so that you will have a test of whether or not you're saved, but of whether or not you are walking in fellowship. João não está escrevendo para você poder ter um teste de saber se a pessoa é salva ou não, mas de reconhecer se está em comunhão ou não. All right, go back to John 15:2. Então vamos voltar para João 15:2. Every branch in me that does not bear fruit, Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, he takes away. ele o corta. Now this word to take away, E essa palavra corta, sometimes it means to pick up and carry it away. algumas vezes significa pegar e levar embora. But, and so some people translate this as the sin unto death. E assim alguns traduzem isso como o pecado para a morte. Some interpret it as loss of salvation. Outros interpretam como perda de salvação. But here it means to lift up. E aqui significa levantar. It was a standard procedure in taking care of a vineyard in the springtime. Era um padrão
de crescimento usado na época da primavera. That they would take these vines that had fallen down and they would lift them up and prop them up. Eles pegavam essas vinhas ou então esses ramos que iam caindo e aí eles levantavam-nos e ajeitavam. They wanted to get them off the ground Eles queriam tirá-las do chão, because if they're on the ground they'll get moldy. porque se ficar no chão elas vão umedecer. Or they will send little branches down into the earth, Ou então vão criar algumas pequenas raízes no solo, and this is very bad for the production of grapes. e isso é muito ruim para a produção de uvas. And so you take a branch that is falling down, perhaps because it's weak or it hasn't matured enough, and you lift it up. E assim você pega um ramo que vai se aproximando do chão porque está fraco ou porque ainda não amadureceu o suficiente e você o levanta. So this branch that doesn't bear fruit, we're not talking about a carnal believer here. E assim aqui, esse ramo que não dá fruto, não estamos falando de um crente carnal aqui, But one that has not yet matured enough. mas de um que ainda não amadureceu o suficiente. It doesn't produce yet, but it will. Ele ainda não produz, mas produzirá. You see, you can't cut off all of the branches that don't bear fruit, Porque você não pode cortar todos os ramos que não dão fruto, or you won't have any fruit the next year. porque senão você não vai ter fruto algum no ano seguinte. Because those vines are always putting out new branches. Porque essas vinhas, elas sempre estão produzindo novos ramos. And so it's not simply a matter of looking at all the branches that don't bear fruit and cutting them off. E então não é uma mera questão de reconhecer os ramos que não estão dando fruto e sair cortando todos. But we have branches that have not yet matured and you prop them up. E há ramos que ainda não amadureceram e você os ajeita. So this shows the work of God in our lives to help us grow to maturity so that we can bear fruit. E então isso mostra a obra de Deus na nossa vida, que nos ajuda a amadurecer para nós podermos produzir fruto. So this should say, every branch in me not bearing fruit, he lifts it up. E assim nós deveríamos compreender a passagem como dizendo assim, olha, todo fruto que estando em mim não dá fruto, ele levanta. O ramo, perdão. And every branch that bears fruit, he prunes. E todo ramo que dá fruto, ele limpa. Okay, this is a word for cleaning or cleansing. E essa é a palavra usada para limpar ou purificar. The idea here is that the branch will not be cut off, but it will be cut back. A ideia aqui não é de que o ramo seja arrancado, mas de que ele vai ser limpo, cortado para poder produzir mais. And he does this, he cuts off part of it, leaves and little tendrils that grow out. E assim ele corta algumas folhas, algumas partes que começam a aparecer. And he does this so that the branch might bear even more fruit. E ele faz isso para que esse ramo possa produzir ainda mais fruto. We see Jesus here is addressing his disciples. Nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo se dirigindo aos seus discípulos. And he's referring to believers. E ele está se referindo a crentes They have fellowship with the Lord, but they're not yet bearing fruit. que têm uma comunhão com o Senhor, mas ainda não estão produzindo frutos. Now, growth is something that changes. E crescimento é algo que muda. It's not an absolute condition. Não é uma condição absoluta. And we can grow, we can become more mature. E nós podemos crescer, podemos tornar-nos mais maduros. And some bear no fruit, some bear some fruit, some bear a lot of fruit. E alguns não produzem fruto algum, outros produzem um pouco de fruto, outros produzem muito fruto. And this is based on growth, maturity. E isso está baseado em crescimento, em maturidade. Now, we get our nourishment from the vine. E nós recebemos a nossa nutrição da videira.
In the spiritual life, our spiritual growth comes from the Word of God and from the Holy Spirit. E na vida espiritual, o nosso crescimento espiritual vem da palavra de Deus e do Espírito Santo. But just as a plant takes time to mature, so does the Christian. E assim como uma planta leva tempo a amadurecer, assim também o cristão. And so you can be a baby believer in Christ and be abiding. E assim você pode ser um nenezinho ainda em Cristo e estar permanecendo. But babies don't do much work. Mas vocês sabem, né? Bebês não produzem muito trabalho. They cry a lot. Eles choram muito. Make a mess. Eles fazem uma bagunça. They require a lot of attention. Eles requerem muita atenção. But they don't do anything. Eles não fazem nada produtivo. I mean, they're not going to wash the dishes or cook the food. Eles não vão lavar a louça para você ou fazer o almoço. They can't work. Não podem trabalhar. But they can grow. Mas eles podem crescer. And we need to see this in new Christians. E nós precisamos visualizar isso em novos But cristãos. too often we expect baby believers to act like adults. Mas muitas vezes a gente espera que recém-nascidos em Cristo comportem-se como adultos. We need to give them time to mature Precisamos dar-lhes tempo para amadurecer. and not expect them to begin producing fruit overnight. E não esperar que eles produzam fruto da noite para o dia. And so God will work in our life to prop us up so that we can get sunlight and proper nourishment. E assim, Deus vai trabalhar na nossa vida para nos dar a oportunidade devida de nós termos a luz devida e termos a nutrição devida. And then as we grow in our spiritual life, He begins to cut away the things that are not necessary. E assim, ao que nós começamos a crescer na nossa vida espiritual, Ele vai podando aquelas coisas que já não são mais necessárias. And so this is like God getting rid of things in your life that are distractions to your spiritual life. E então isso se compara a Deus livrar-se de coisas na sua vida que são distrações para a sua vida espiritual, So that you can bear more fruit. para você poder produzir mais fruto. Now in verse 3, Jesus said, "You are already clean because of the word which I have spoken to you." E no versículo 3 ele diz: Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. So what is this cleaning? E assim, o que é essa limpeza? It's talking about the fact that already they have a relationship with God through the Lord Jesus Christ. Isso nos diz que eles já têm um relacionamento estabelecido com o Senhor Jesus Cristo. And that we are made clean by the Word of God. E que nós somos limpos, purificados pela palavra de Deus. And he is saying here that you are clean because you have heard the gospel message. E ele está dizendo aqui que nós fomos feitos limpos porque ouvimos a mensagem do Evangelho. He has already said this back in John 13, where he was washing the feet. Ele já havia dito isso em João 13, quando ele estava lavando os pés deles. He says the one who is bathed needs only wash his feet, but he's completely clean, and you are clean. Ele diz: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. But not all of you. E ele diz: mas não todos vocês. For he knew who would betray him, Judas. Pois ele sabia quem era o traidor, que é That's why he Judas. said not all of you are clean. Foi por isso que ele disse: nem todos estáis And that's limpos. the same word that he uses in John 15:3. E é a mesma palavra que ele usa em João 15:3. So he's saying you are saved. Assim ele está dizendo: vocês são salvos. He's not talking about professing believers. E ele não está falando de crentes só de profissão, só de boca. That's a very common interpretation. E essa é uma interpretação muito comum. So be careful when you pick up a commentary on John, Então cuidado quando você pegar um comentário sobre João. and they will say, "Oh, this is talking about people who say they're believers but they're not really." E alguns dizem assim: isso aí está falando de pessoas que dizem que são crentes, mas não são realmente.
But how can you be in the vine and not be a real believer? Mas como você pode estar inserido na videira e não ser um crente verdadeiro? That doesn't work. Isso não funciona. If you're in Christ, Se if you're in the você, vine, se você está em Cristo, se está na videira, that's permanent. isso é permanente. But now he's talking about having fellowship so that we can grow. E agora então ele está falando de comunhão para que possamos crescer. So Jesus very clearly says he's talking to believers. E assim claramente o Senhor Jesus estabelece que ele está falando com crentes. But now as believers we need to abide in Christ. Mas agora, como crentes, precisamos permanecer em Cristo. Now this is a command, E esse é um mandamento. and it's the key message of this passage. E é a mensagem central desta passagem. And this is to be a priority in our lives, E isso deve ser uma prioridade em nossas vidas. to have fellowship with our Lord Jesus Christ. Ter comunhão com o Senhor Jesus. And he's saying we cannot bear fruit apart from having fellowship with him. E ele diz: não há como produzir fruto sem estar em comunhão com Ele. And so just as the branch cannot bear fruit by itself, E assim como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, it has to abide in the vine. tem que permanecer na videira. He's saying you also cannot have fruit unless you abide in me. Vocês também não podem produzir frutos se não permanecerem em mim. Now you can have a branch that puts out leaves. Você pode ter um ramo que dá folhas They can put out these little tendrils, e pode colocar pode dar também raminhos, but that's not fruit. mas isso não é fruto. And we are to bear fruit. E nós devemos produzir fruto. So again in verse 5, I am the vine, you are the branches. E assim de novo no verso 5, eu sou a videira e vocês os ramos. He who abides in me and I in him bears much fruit. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. He bears much fruit. Ele dá muito fruto. And without me you can do nothing. Porque sem mim nada podeis He fazer. doesn't say you can do a few things, Ele não está dizendo que pode fazer algumas but coisas. without me you can do nothing. Ele está dizendo sem mim não podem fazer nada. Now in verse 6 he begins with the word if. E no verso 6 ele começa com a palavra se. And he's indicating here maybe this will be true, maybe it will not be true. E ele está indicando aqui talvez isso venha a ser verdade, talvez não. But it indicates this is your choice. E ele está indicando essa é uma escolha sua. It's your decision Yes. whether or not you're going to have fellowship with Christ. É a sua decisão de ter ou não comunhão com o Senhor Jesus. Now if anyone is not abiding in me, E ele diz: se alguém não permanecer em mim, he's cast out as a branch and is withered. será lançado fora à semelhança de um ramo e secará. And they gather them and throw them into the fire and they are burned. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Oh, many people say, see, that's loss of salvation. Ah, e tanta gente fala, tá vendo? Isso é perda de salvação. Or they say these were professing believers and their ultimate destiny is the lake of fire. Ou então diz assim, isso eram crentes só por fora e o destino final deles é queimar no fogo. But that's not what this is talking about. Mas não é disso que está se tratando aqui. The problem is we see the word fire and immediately we think eternal fire. O problema é que a gente vê a palavra fogo e imediatamente relaciona ao fogo eterno. Now, if the Bible is talking about eternal judgment, it will tell you very clearly it's eternal judgment. Olha, se a palavra de Deus estiver falando de julgamento eterno, ela vai deixar bem claro que ela quer dizer julgamento eterno. And it will say something about eternal fire E ela vai dizer algo como fogo eterno or everlasting judgment. ou julgamento eterno. But many, many times the Bible uses fire to indicate temporal judgment. Mas muitas vezes a Bíblia usa fogo para falar de julgamento temporário. God's judgment that is confined to this life. O julgamento de Deus que se refere somente a este tempo de vida aqui na terra. But here he is saying, if you're not bearing fruit, then you're going to face God's judgment in time.
E aqui o que ele simplesmente quer dizer é que se você não está produzindo fruto, você vai passar pelo julgamento temporário de Deus aqui na terra. But if you abide in me, my words abide in you. Mas se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, If you have fellowship with me, se tiverem comunhão comigo, and if you're having fellowship through the words, e se tiverem comunhão comigo através da palavra, then you can ask what you desire, it will be done for you. pedireis o que quiserdes e vos será feito. So if you have fellowship with Christ, then you can have effective prayer life. E assim, por exemplo, se você tiver comunhão com Deus, você pode ter uma vida de oração efetiva. And he says, my Father is glorified when you bear much fruit. E ele diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. And we need to focus on bearing fruit. E o nosso foco precisa estar em produzir fruto. But we do this by fellowship. E nós fazemos isso através da comunhão. We do this through the filling of the Spirit. Fazemos isso através do encher do We Espírito. do this by abiding in the Word, Fazemos isso permanecendo na palavra, allowing the Word to abide in us. permitindo a palavra permanecer em nós. And the result is that we bear much fruit. E o resultado é que nós produzimos muito fruto. And this is fruit E isso é fruto that glorifies the Lord, que glorifica o Senhor. and it is fruit that will also result in eternal reward for the believer. E é fruto que também resultará em recompensa eterna para o crente. But the fire that is mentioned here, Mas o fogo que é mencionado aqui that's not the lake of fire, não é o lago de fogo. but it's saying that if what you're producing, if you're not producing, E ele diz: o que você está produzindo, se você não produzir, then God cuts away the unnecessary things, então Deus vai podar as coisas desnecessárias. there is a cutting off and there is a burning. Há uma poda e há uma queima. Okay. We have any questions on this? Alguma pergunta a esse respeito? Okay. Podemos considerar Gálatas 5:22, fruto do Espírito, como esse fruto que a gente está falando? Can we consider Galatians 5:22 as part of this, producing fruit and this fruit of the Spirit that comes there? I believe that the fruit of the Spirit is produced in us by the Holy Spirit Eu acredito que o fruto do Espírito é produzido em nós pelo Espírito Santo as we walk in fellowship, à medida que caminhamos em comunhão. and I believe also that this is something that grows so that we become more productive. E eu creio também que isso é algo que vai crescendo na medida que nos tornamos mais produtivos. So that at any point in our life, you see, as we become more mature, we can have greater manifestations of this fruit. E assim, a qualquer momento da nossa vida em que nós nos tornamos mais maduros, aparecerá essa manifestação do Espírito Santo. So that, yeah, okay. E é isso. Tony. Por exemplo, se numa igreja existe um irmão que tem um pensamento errado, ele perde a salvação, ele defende essa tese que o crente perde a salvação. E aí ele recebe um ensinamento como esse, e mesmo assim continua na teimosia. Será que é simplesmente teimosia ou o inimigo que está colocando esse erro na cabeça dele, cauterizou já esse erro? Okay. So suppose there's this brother in the church and he has this wrong understanding, like for example that a believer loses his salvation and then he receives a teaching like this one this morning, but he keeps into that wrong thinking. Could it be that it's his own human attitude, or that it is Satan trolling him in the wrong path? Mm-hmm. I think that
people need to hear the truth of God's Word. Eu creio que as pessoas precisam ouvir a verdade da palavra de Deus. And if this is a believer in Jesus Christ, E se esse é um crente no Senhor Jesus, then as we keep teaching the Word, the Spirit ought to show him the truth. ao passo que continuamos ensinando a verdade da palavra de Deus, o Espírito Santo vai levá-lo à verdade. And if you're talking about security of the believer, Se você está falando da segurança do crente, then we keep on showing them from many passages então a gente continua mostrando-lhes de várias passagens that they cannot lose their eternal life. que eles não podem perder a vida eterna. So that in John 10:28, I give them eternal life, they will never perish. Como por exemplo em João 10:28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Now, why some people persist in clinging to false doctrine? I think sometimes it's just their own pride. Agora, o porquê que alguns crentes insistem em continuar se segurando em falsa doutrina, eu acho que é o seu próprio orgulho pessoal. But in many cases, it's just a matter of not seeing what is clearly taught in Scripture. Mas eu acho que em muitas situações é a mera condição de não ver claramente o que está sendo ensinado na palavra de Deus. So, for example, in John 5:24, E assim, por exemplo, em João 5:24, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, will not come into judgment. quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo. Now, that's a clear statement. Essa é uma declaração clara. He will not come into judgment. Ele não entra em juízo. If they won't receive this very clear statement, Se eles não querem receber essa declaração tão clara, I don't know what you can do. eu não sei o que se pode fazer. You just keep teaching the Continue truth, ensinando and you can teach it from many different aspects. a verdade e você pode ensiná-la de vários aspectos. Okay. When Jesus said, "I will never leave you, nor will I ever forsake you," Quando Jesus diz, nunca te abandonarei, jamais te deixarei, how much clearer could that be? veja a clareza disso, não há como ser mais claro. Oh, I tell you what I hear frequently in Ukraine. Eu vou dizer a você o que eu ouço frequentemente lá na Ucrânia. Jesus won't go away from you, but you can go away from him. Jesus não vai se apartar de você, mas você pode se apartar dele. That doesn't work, Isso não funciona. and I'll demonstrate why. Eu vou demonstrar como. Okay. You be you, and you go away from me, but I'm going to be Jesus. Ok, então eu fico sendo eu mesmo e eu vou me afastar dele. E ele aqui representa Jesus. Or you go away from me. Ok, eu vou me afastar dele. It doesn't matter where you go. Não importa onde você vá, Jesus said, I'm going to go with you. Jesus diz, eu vou com você. And the Apostle Paul says it's even possible to take a member of the body of Christ and join him to a harlot. Ele diz assim, olha, o apóstolo Paulo mesmo diz, é possível inclusive pegar um membro do corpo de Cristo e juntá-lo a uma prostituta. Horrible thought. É um pensamento But horrível, he says, I'm not going to leave you. mas Jesus diz, eu não vou te deixar. Onde você for, When he says, I won't leave you, quando ele diz, eu não te deixarei, there aren't any conditions on that. não tem nenhuma condição para essa frase. He doesn't say, I won't leave you unless. Ele não diz assim, eu não te deixarei a menos que... Okay? Ok? So, there are many ways to approach this doctrine. E assim, há muitas maneiras de aproximar-se dessa doutrina. And there is no passage anywhere in Scripture that says you can lose salvation. E não há passagem alguma, em lugar algum das Escrituras que diz você pode perder a salvação. Now, there are passages that say you can lose your physical life. Há passagens que diz que você pode perder sua vida física. Passages that say you can lose your reward in eternity. Passagens que dizem que você pode perder a sua recompensa eterna.
And the judgment in this life may be very severe, but you'll go to heaven when you die. E o julgamento nesta vida pode ser muito severo, mas você vai para o céu quando morrer. Now, many people don't like this teaching. E muitas pessoas não gostam desse ensino. And they say, well, if that's true, you can go live any way you want to. E eles dizem assim, bom, se isso for verdade, você pode viver do jeito que bem quiser. Is that true? Isso é verdade? Yes. Sim, You can. você pode. You can go out and live a very sinful lifestyle Você pode sair mundo afora aí e viver um estilo de vida muito pecaminoso. and expect that God will bring severe discipline upon you. Mas pode esperar também que Deus vai trazer uma disciplina muito severa sobre a sua vida. Como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, que tem certos cristãos que se salvarão como que do fogo apenas. As the Apostle Paul says in 1 Corinthians, that some Christians will be saved as by or through fire. Oh, yeah. Sure. É verdade. I, And there is a passage in the Bible that says that this one should be handed to the hands of Satan so that he can be saved later on. yeah, for the destruction of the flesh. Exatamente, para a destruição da carne. Yeah, but his soul is saved, Mas a sua alma é or salva. his spirit is saved. O espírito é salvo. Yeah. Eu acredito que não perdemos a salvação jamais, mas tenho dificuldade de entender quando o Hebreus 6, de 4 a 8, fala que é impossível aqueles que foram iluminados e provaram, depois diz que provam a boa palavra, e depois eles se afastam. She's talking about that, all experiencing all that. Uh-huh. Okay. I'll tell you what I'll do. Okay. Então eu vou lhe dizer o que é que eu vou fazer. Tomorrow, Amanhã okay, we will look at this issue of security, nós vamos olhar essa questão de segurança and we'll talk about Hebrews 6. e vamos falar sobre Hebreus 6. Okay, so for tomorrow, E assim amanhã, reading assignment. A reading tem um assignment. dever de casa de leitura. Hebrews 5:11 Hebreus 5:11 through chapter 6 verse 12. até 6 e 12. You cannot understand Hebrews 6:6 Você não pode entender Hebreus 6 e 6 if you don't get the context. se você não pegar o contexto. She still has something to say. Yeah. Eu tenho uma dúvida com relação a isso, que a gente sempre diz que Jesus está conosco, que Jesus nos acompanha. Mas ele não falou que ele ia para o Pai, que a gente buscasse o Filho, porque ele ia mandar o Espírito, então ele não é a terceira pessoa. The Spirit. So isn't that the third person in the Trinity that Jesus remains with the Father? Well, we have to understand that Jesus is the God-man. Precisamos compreender que Jesus é o Deus homem. So in one sense, his presence is localized as far as his humanity. Então, num certo sentido, a sua presença ela é localizada como um homem. And yet at the same time, he is God and he is omnipresent. And he's what? Omnipresent. E, ao mesmo tempo, ele é Deus e, portanto, ele é onipresente. So that at one time he can be seated at the right hand of the Father, and at the same time he can be indwelling us. E assim ele pode estar sentado à direita do Pai e, ao mesmo tempo, habitando em nós. So Colossians 1:27 says Christ is in you. E assim, Colossenses 1:27 diz que Cristo em vós. So, I've got the wrong chapter. In 2 Corinthians 13:5, E em 2 Coríntios 13:5, he says, "Don't you know yourselves that Jesus Christ is in you?" ele diz: ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós. Okay?
Ok? So we are indwelt not only by the Holy Spirit, we're also indwelt by the Lord Jesus. E assim não somos só habitados pelo Espírito Santo, mas por Jesus. Tem uma dúvida quanto a esse julgamento, porque eu já vi uma aplicação desse texto, e a pessoa que estava trazendo o ensino disse que a pessoa pode ser ceifada também. Aplicando, fazendo essa mesma aplicação no julgamento aí, a pessoa pode ser ceifada. Até então eu até concordo, né, que existem situações, como Cristo, lamentavelmente, que a gente enxerga que não há nenhuma um interesse, né, uma vontade de se consertar em certo Okay, there is a principle of sin unto death, yes. Há um princípio de pecado para a morte, sim. No question about that. No. If you do not abide in Christ, then you could be cut off in that sense. Não há dúvida a esse respeito, o que significa que se você não permanecer em Cristo, você pode ser ceifado nesse sentido. Okay? Very clear now. Okay. Eu posso interpretar Cristo em a sua palavra, os seus ensinamentos, ou obedecer o significado. Cristo em o seu espírito, a sua palavra, esse caminho, eu não lembro a sua palavra, e isso aí pode ser interpretado como Cristo em guardar a sua palavra e Can I interpret the expression Christ in me as fulfilling his words, obeying his words? Well, I think that Paul is teaching something else here, that Christ in you, the hope of glory, that's not talking about his word, but the actual presence of Christ. Eu acho que o que está sendo ensinado a respeito do Senhor Jesus aqui nesse texto, Cristo em mim, está falando sobre o seu habitar realmente em nós, em vez de a questão da sua palavra. And we have the statement in Matthew 28:20 where Jesus said, "I am with you always." E nós temos a declaração aqui em Mateus 28 e 20, dizendo: "E eis que estou convosco todos os dias." So my understanding is it's a personal presence of Christ. E assim a minha compreensão é que é a presença pessoal de Cristo em nós. That's my understanding. É a minha compreensão. All right. Ok? Let's have a word of prayer. We'll pray for the food. Vamos então orar e aproveitar a orar pelo alimento. Father, we come today, we acknowledge that there are difficult things in your word to understand. Pai nosso, estamos hoje aqui e compreendemos que há às vezes coisas complicadas a respeito da tua palavra para nós I compreendermos. do pray that your Holy Spirit will enlighten us, E pedimos que o teu Santo Espírito nos ilumine. give understanding to us so that we can rightly understand our relationship to you. E nos dê então essa compreensão para, da maneira correta, termos a compreensão do nosso How we relacionamento can have contigo. fellowship and bear fruit. Para que possamos ter essa comunhão e produzir fruto. I thank you that we can have this time of fellowship here at the camp. Agradeço-te porque podemos ter esse momento de comunhão aqui no acampamento. May we encourage one another. Que nós possamos encorajarmos uns aos May outros. we grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. E assim crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. I pray now that you will sanctify the food that we eat. E também rogo que agora o Senhor santifique o alimento que nós vamos comer. May it nourish our physical bodies even as your word nourishes our soul. E que Ele possa nutrir os nossos corpos físicos, assim como a Tua palavra nutre o nosso espírito. And we give thanks for your grace that has provided this for us. E te agradecemos pela Tua graça que nos proveu isso. In Jesus' name we pray. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amen. Amém.
was going to show this. This is going to be interesting. Yeah.